Um episódio aos pulos com... este é sobre anime. Sejam bem-vindos a mais um Fora da Toca aos Pulos. E como sabem, os próximos episódios serão reaproveitamento de vídeos do YouTube em que a imagem não está propriamente elegível para ver. Portanto, os próximos 2 ou 3 episódios serão sem convidados e só eu a falar sobre os temas que eu transformarei em podcast e não em vídeo. Portanto, não sei como é que eu hei de fazer a transição agora. Será sobre o anime de Rock Lady e também o anime das 100 namoradas que realmente amam o rentar. Portanto, aproveitem. Hoje estamos aqui para falar sobre a genialidade da segunda temporada de Ayakane, ou as 100 namoradas que realmente o amam. Neste caso, o rentar o Kun. E eu estou literalmente a fazer este vídeo depois de acabar a segunda temporada. E que coisa linda. Se eu já achei a primeira temporada super boa, porque foi o que foi e quebrou o que quebrou, neste caso a quarta parede, esta segunda temporada quebrou a quarta parede e não havia quinta, nem sexta, nem sétima parede para quebrar, porque aquele anime fazia as piadas que fazia e assumia o risco que assumia quando mostrava o que mostrava. E se havia mãos dadas, não havia censura nenhuma. Se havia beijos, não havia censura nenhuma. E foi um espetáculo esta segunda temporada que eu nem sequer estava à espera. Se foi as referências a Dragon Ball, se foi o próprio anime consciente de si mesmo, se foi as piadas que fez, eu não sei, mas a genialidade deste anime e na mesma vibe de Kaguya-sama é a direção do anime. A direção do anime é tudo para este anime funcionar, porque se fosse uma rom-com genérica, neste caso com uma direção genérica, apesar destas piadas todas, literalmente era só mais um. E se não fosse por estas duas pessoas, neste caso o criador do mangá e o diretor do anime, nada disto seria possível e não teria assim tanta piada. Se vocês forem ver o estúdio do anime, não é assim tão conhecido por obras boas, mas no que toca a Ayakane, o anime brilha porque tem uma staff que gosta bastante do que lê, imagino que leia um mangá, mas do que adaptam e do que são fãs da obra praticamente. E acho que, tendo isso em conta e tendo pessoas que gostam da adaptação que estão a fazer, é mais um para dar 2, e tanto o mangá como o anime brilham nesse aspecto, e ser conscientes de si mesmo e fazerem as piadas em si mesmo, porque foram bastantes, tanto piadas ao mangá por duas personagens no episódio final não serem abordadas na questão do capítulo que estão a adaptar, tiveram que adaptar de maneira diferente. O próprio meme, que foi recorde de Guinness, não foi adaptado na apresentação de uma namorada, mas sim no final da temporada, que foi uma coisa de outro mundo, e levou o recorde do Guinness à pala disso. Aquele meme levou um recorde de Guinness, que eu hei de fazer um vídeo separado sobre isso, e foram muitas coisas, as referências não só ao Dragon Ball óbvias, como outras obras da Shueisha, porque a Ayakane é uma obra da Shueisha, e simplesmente fazer uma rom-com que funcione, não digo em estilo de Kaguya-sama, mas tipo, uma rom-com genérica que funcione, já é difícil o bastante. Fazer uma rom-com Aran com 100 namoradas que funcione é uma coisa de outro mundo. E lá está, isto funciona porque são 100 não é por ser 100 namoradas, mas por o autor conseguir fazer as 11, 12 namoradas que foram apresentadas até agora na segunda temporada funcionarem extremamente bem, seja com as suas personalidades completamente diferentes de cada uma, seja o autor assumir a jornada e apresentar as 100 namoradas, porque o próprio já disse que tem ali uma ideia geral das 100 personagens que quer apresentar, e lá está o Rentaro Kun, tem aquele
aquele risco, se não amar as 100 namoradas igualmente, irá morrer, como foi apresentado no primeiro episódio. E tanto o foreshadow sutil, não é foreshadow ao One Piece, mas aquele foreshadow que aparece de vez em quando. Na primeira temporada foi confirmado, agora na segunda temporada com algumas namoradas, portanto acredito que futuramente teremos alguma namorada que já tenha aparecido no anime, mas nós não tenhamos visto. E acredito que tanto a recepção do anime como as piadas do anime, o pessoal que viu o anime, que leu o mangá, discutiu os episódios durante a semana, foi uma coisa do outro mundo. Eu deixei este anime marinar durante a temporada e acabei só agora, pai, 3, 4 meses depois. E ainda bem, porque foi bom ver 3 episódios por dia, porque não é aquele anime para ver tipo a puticária que se vê tipo os 24 episódios de seguida, não. Via 2, 3 episódios depois de sair de trabalho e cagava-me a rir, porque é impressionante como o diretor fez o anime algo bastante agradável de se assistir, porque eu assistia, não ligava ao cérebro, mas o anime obrigava-me a ligar ao cérebro e eu acabava por me divertir a assistir o anime. Não é aquele anime tipo Era de Dizer que tu desligas o cérebro, assistes e assistes uma coisa agradável, porque sabes que não tem coisas sérias dali. Mas Ayakano, tu desligas o cérebro, o anime diz não vais desligar o cérebro, caraças, vais ver o anime com o cérebro ligado, tentar sacar as piadas, tentar sacar as personagens e praticamente é literalmente o anime que é agradável assistir. E poucos animes conseguem fazer-te sentir o que Ayakano consegue fazer sentir tão bem, tendo em conta o género de obra que é, e é simplesmente fantástico. Com isto, recomendo-vos bastante. Eu até ia dizer para comentar, mas primeiro vou-vos recomendar o anime. Recomendo-vos bastante verem a Ayakano. Se vão pelo Aromgon, se vão pelo Arm, vocês não vão ficar por isso. Apesar de ser um anime desse género, vocês não vão ficar por isso, vão ficar pelo tipo de obra que é e de tão consciente que a obra é sobre si. Vocês vão ficar sobre isso e vão gostar bastante da obra. Não é mais uma genérica, estejam descansados. E recomendo bastante assistir pelo menos os primeiros 4 episódios. É um bom ponto de partida. Se bem que o primeiro episódio é suficiente para vos convencer, acredito. Portanto, agora sim, comentem se já viram o anime, o que é que acharam desta segunda temporada, que literalmente esta segunda temporada é o que é e eleva a primeira, tipo, para mim é um 10. Para mim esta segunda temporada é um 10 absoluto. Hoje vou-vos falar sobre o anime que eu acompanhei, dos raros animes que eu acompanhei nesta temporada, nesta que já passou, na temporada de primavera de 2025. Vou constatar aqui um ano, porque não sei quanto é que vocês estão a ver isto. Portanto, 2025. Rock is a Lady's Modesty. Um anime que eu não dava assim tanto por ele. Vocês viram na live de primavera que eu não ia dar assim tanto por ele. Mas acabei por dar a chance. E assim que vi o primeiro episódio, literalmente, caí de amores pelo anime. E se eu estava céptico em assistir o anime, assim que eu vi o primeiro episódio, eu sabia que tinha ali o anime ou a gema da temporada, porque animes de música com bandas femininas estão ao rubro, né? Só que o que é que Rock Ladies faz? Rock Lady literalmente mete Kaguya-sama, tipo a escola privada de Kaguya-sama, só de riquinhos, com uma banda de música. Mas não é uma banda de música qualquer. Temos uma riquinha, que é que está na bateria de cabelo preto, que parece normal, né? Até aí tudo bem. Temos a nossa personagem principal, que é literalmente a Kaguya, mas não de Kaguya-sama, mas sim de Kaiju 8. Tem literalmente o cabelo dela. Neste caso não é Kaguya, é Shinomiya. Porque, é a Kaguya Shinomiya e esta é Shinomiya, mas é a Shinomiya de Kaiju 8. São literalmente, se eu vos puser aí lado a lado, é literalmente a mesma personagem. Só que ela não é riquinha. Ela faz-te riquinha. A mãe dela casou-se com um rico e tchablau. Foi só lá pelo dinheiro. Né? Porque a mãe dela é a personagem mais detestável deste anime. Mas isso depois vocês veem o anime e veem o porquê dela ser a pior personagem do anime. Não é a pior personagem, é a personagem mais detestável do anime. Porque quer ser boas impressões. E
Uma pessoa dessas é simplesmente odiável. Não é por ser odiável querer fazer odiável. Literalmente uma pessoa que vive por impressões é literalmente uma pessoa estúpida de merda. É só o que eu tenho a dizer. Mas deixando a parte da realidade de fora, vamos voltar para o anime, que é o que interessa e é o que este anime se destaca, que é a música. Porque vocês pensam Bosch da Rock, Girls Band Cry, pensam que vai ser tipo um anime de música normal, tipo fofinho. Não. Isto não vai ser um anime fofinho, muito menos perceptível para pessoas jovens. Neste caso, pessoas jovens que não aguentam as neiras. Porque Rockleigh... Ok, apresentando-vos aqui o básico para vos convencer a ver o anime. Agora é que eu vos vou convencer mesmo, porque literalmente elas duas, as primeiras que nos são apresentadas no primeiro episódio, literalmente entram na zone e ficam lá no flow. Zander, isto é para ti. E quer dizer, tu és o gajo da bateria, né? Mas vamos fingir que és da guitarra agora. Elas entram na zone, ali no flow, porque elas vão praticar para uma escola velha. Ninguém da escola sabe que elas praticam rock e treinam rock. Sei que treinam. Treinar é a mesma coisa, né? A gaja que é riquinha da bateria tem literalmente tudo, todo o setup para quem for lá depois, né? Nem quem for lá depois, já tinha lá montado e foda-se. E pronto, a Kaguya chega, não, Shinomi chega lá e porque seguiu a nossa protagonista de cabelos pretos e elas acabam a tocar, entram no flow, como eu estava a dizer, e depois de termos literalmente uma coisa do outro mundo no primeiro episódio, elas acabam a transpirar até dizer chega. E o que acontece? Vocês pensavam que vamos nos cumprimentar, amiga, foi lindo, foi maravilhoso. Não. Elas começam-se a mandar para o caralho uma à outra, começam-se a chamar de putas. E eu adorei, simplesmente adorei. Literalmente, assim que elas acabam, começam-se a insultar uma à outra e foi a melhor coisa do anime. Além de termos aquelas... Além de ser uma banda instrumental e termos simplesmente música sem voz a estragar algumas das músicas, se bem que não estragam, no Japão não estragam, só música pura e depois acabarem sem insultar uma à outra é literalmente uma coisa do outro mundo. E eu adorei este anime. E assim que eu vi essa cena, sabia que este ia ser o melhor anime da primavera, o melhor anime underrated que ia passar debaixo do radar de muita gente, porque lá está. O Key Visual não chama muita gente e o título ficas naquela, será que vou assistir, será que não vou assistir? Depois tens este póster aqui que não chama, não me incentiva, mas depois vocês vão tipo aquela oportunidade, vamos ver só o primeiro episódio e literalmente são vendidos ao anime, que é uma coisa maravilhosa. E a opening e a ending são outras coisas que ninguém estava à espera. E portanto é isto que eu vos aconselho a ver, que é Rockleigh. Se quiserem mandar os vossos amigos para o caralho, simplesmente toquem guitarra, toquem bateria, toquem o caralho, vos foda e mandem-vos para o caralho no final. É isso que eu vos digo para verem, porque Rockleigh ganha um lugar no meu coração só por causa dessa cena e foi lindo, maravilhoso, e queriam a segunda temporada, mas eu acho que pode não haver, porque foi literalmente só para promover o mangá. Acredito que esta temporada tenha sido só para promover o mangá, apesar de ser bastante boa. Acredito que se tivermos segunda temporada vai ser daqui a uns largos anos, e este anime fez o seu trabalho muito bem, que foi promover o mangá. Infelizmente, né? Comentem o que acharam, se gostaram do anime, se já ouviram, se ficaram curiosos de ver o anime e de vos mandar para o caralho. Mas eu já vos mando, né? Portanto, vão para o caralho e deixem o vosso like, né? Vão para o caralho, mas antes deixem o vosso like e aqui estou eu de volta. Não é como se eu tivesse ido embora, mas espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar, seja no YouTube, seja no Spotify. Podem comentar em cada plataforma. E lá está, não disse no vídeo, mas digo aqui: sigam o podcast e subscrevam o canal do YouTube. Vejo-vos para o mês que vem.